Olá, sejam todos bem-vindos. Olá, boa tarde. Sejam todos e todas muito bem-vindos à live de hoje. A live de hoje eu vou falar como faturar mais de 10 mil reais por mês advogando na área de inventários. Essa live é a live Cola na Cássia. Chamem os amigos, chamem os advogados e advogadas que querem atuar com inventários. Vai aqui no aviãozinho, chama mais gente aqui para assistir a live. Vai ser um prazer falar com vocês aqui. Tenho muita coisa legal para passar. Tô aguardando um pouquinho para ver se entra mais gente. Gente, boa tarde. Vamos lá chamando os colegas que querem atuar na área de inventários, uma área bem rentável e que você vai conseguir faturar no mínimo 10 mil reais por mês. E nessa live eu vou te explicar como você vai fazer isso. Boa tarde, colegas, sejam muito bem-vindos. Eu vou falar aqui como faturar mais de 10 mil reais por mês advogando na área de inventários. Você ser especialista em inventários. Primeiro, todo mundo sabe aqui que todos nós vamos morrer um dia. A morte e os impostos não tem como discutir. Todo mundo morre um dia e todo advogado tem um inventário na família para começar a treinar. Mas o importante é você se especializar e ter uma rentabilidade maior que 10 mil reais por mês. E eu vou te falar como. Bem, eu peguei para passar aqui para vocês dados do Colégio Notarial do Brasil. Nesses dados, eu vou falar para você o seguinte: inventários em 2021, nós tivemos 88,7% comparado aos outros anos, que foram atos praticados em 2007 a 2020, foi menor do que em 2021. Contando que houve a pandemia, houveram realmente muitas mortes, ainda não diminuiu muito. Então, pelas estatísticas do Colégio Notarial do Brasil, em 2021, 88% maior do que a média do ano de 2007 a 2020. Olha que teve assim um aumento exponencial. Alguém que está aqui já faz inventário ou já fez inventário? Gostaria que vocês participassem. Aqui não é um monólogo. Eu gostaria que vocês me falassem aqui se vocês já fizeram algum inventário, se vocês têm experiência com inventário, qual a maior dificuldade, até mesmo para eu trazer nas próximas lives aqui para vocês, que vai ser toda terça e todo domingo às 17 horas.
Gente, vamos chamando mais gente aqui para a live, vamos chamando os colegas que gostariam de atuar com o inventário ou fazer transição diária na advocacia. Vamos chamando para essa live encher. Não quero estar falando aqui sozinha, pelo amor de Deus. Gente, olha só. Aliado à realização de inventários de forma online, aumentou muito o número de inventários. Eu vou falar aqui para você a parte estatística, para você entender como o inventário é um oceano azul ainda para os advogados, mesmo tendo esse número absurdo de advogados. Tem trabalho para todo mundo. Olha, mesmo com o fim do alto número de óbitos dos 2 primeiros anos por conta da pandemia, a curva do crescimento está se mantendo por um longo período. Em 2021, segundo as estatísticas, a média de escrituras foi de 19 mil. Gente, é muita escritura de inventário. 219.459 escrituras. Tá bom para você? É muita coisa. É muita escritura de inventário. Quem tiver sem trabalho, já pensa, vou pegar o inventário, porque não tá difícil. Tem inventário para todo mundo. Em 2020, 156 mil escrituras, que é um número bastante expressivo para inventários. Então, por aí vocês podem ver que tem trabalho para todo mundo. É só você se especializar. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, 481 mil inventários foram distribuídos entre 2020 a 2022. Gente, vocês estão vendo? Isso que eu tô passando aqui para vocês não saiu da minha cabeça. Foi uma pesquisa que eu fiz. CNJ, só em 2 anos, quase 500 mil inventários. Será que desses 500 mil inventários não vai ter um inventário, 2, 3 para você? Se você se divulgar como especialista e ficar por aqui no Cola na Cássia, você vai aprender a ser um especialista em inventário comigo, que eu atuo em inventários há mais de 20 anos e eu quero passar todo o meu conhecimento aqui para você. Isso se tornou um propósito para mim, uma missão. Eu quero muito poder ajudar você, advogado que está iniciando, que não sabe fazer inventário, que não sabe que área atuar na advocacia. Então eu quero passar tudo isso para você, para encurtar o seu caminho e você saber fazer um inventário como deve ser feito. E o inventário, além disso, gente, deixa eu beber uma água aqui. Ele proporciona ótimos honorários. Por quê? A maioria, a grande maioria dos inventários tem imóveis. 70% das pessoas, das famílias no Brasil tem pelo menos um imóvel na faixa de 400 mil reais. Isso também é uma pesquisa que foi feita. Então, o que acontece? É muito difícil um inventário que você não tenha imóveis envolvidos. E eu tô falando para você bem por baixo.
um imóvel de 400 mil, para quem mora no Rio de Janeiro, é um imóvel que fica na zona norte do Rio, numa área que não é muito boa. Um imóvel de 100 mil reais, você já ganha aí de 8 a 10 mil. E o herdeiro te paga com prazer, porque no inventário a pessoa tem aquela sensação de estar ganhando. Ela não se esforçou para fazer aquele dinheiro para ganhar. Então é diferente quando a gente bota a mão no bolso para pagar. Eu observo ao longo desses anos que as pessoas pagam com prazer o inventário. Por quê? Ela está recebendo uma herança, uma coisa que não é onerosa, ela não precisa colocar a mão no bolso. O advogado normalmente recebe o valor maior quando recebe a herança. E você pode fazer tanto o inventário judicial quanto o inventário extrajudicial, que ao longo das minhas lives eu quero passar para você. Eu quero muito ver você, advogado, ganhando dinheiro. No início da minha carreira, eu sofri muito, porque a faculdade não ensina você a advogar. Ela te ensina a lei, os artigos, mas advogar não ensina. Atender um cliente, precificar os honorários, como conquistar um cliente, nada disso. Como fazer com que o seu inventário ande mais rápido? Não tem como. No Brasil, como eu falei aqui, 70% das famílias têm imóvel. Um imóvel hoje, para quem conhece o Rio de Janeiro, a moça que trabalha na minha casa, ela mora na Rocinha. Quem é aqui do Rio de Janeiro? Tem alguém do Rio aqui? Fala eu, gente. Aqui não é um monólogo, queria ver vocês participando. Então, gente, olha só. Para quem é aqui do Rio de Janeiro, é uma casinha ali na Rocinha, custa pelo menos 100, 150 mil. Eu tenho informações sobre isso. Se você fizer um inventário de uma pessoa, quer passar uma posse, quer passar alguma coisa, no mínimo você vai ganhar 10 mil reais. De 8 a 10 mil, imagina, de um imóvel de 100 mil, que fica ali na Rocinha e adjacências. Então vocês têm ideia de como você pode ganhar dinheiro atuando na área de inventários? Gente, inventário é muito bom. Eu diria que é o filé mignon da advocacia, uma das áreas mais rentáveis, e vale a pena você estudar, se especializar e receber bons honorários. É muito melhor você ter 1, 2, 3 inventários do que 10 ações para você ganhar o quê? 5 mil, 6 mil. Pensa nisso, pensa nisso. Gente, tem alguém do Rio que está aqui me assistindo? Falem comigo, aqui não é um monólogo. Outra coisa, gente, eu tô dando um exemplo aqui para vocês bem para baixo. O que é um imóvel de 100 mil? Vocês conhecem alguém que tem imóvel de 100 mil? De 200 mil? É muito baixo esse valor. Então, para vocês terem uma noção do percentual de um valor tão baixo, quanto você já vai receber. Eu diria que nem na favela, sabe, fazer um inventário de uma pessoa de um imóvel de 100 mil. Eu já fiz o inventário, não foi uma cliente que mora na favela, não. Mas uma cliente, quem é do Rio,
sabe que ali perto da linha do trem, para aquele lado, lá para dentro do subúrbio, Madureira, Cascadura, é perto de morro. No Rio de Janeiro tem muito morro, zona de risco. E aí, a minha cliente, ela não precisou pagar o imposto, o ITCMD, um imposto tão famoso, que em breve eu vou estar falando aqui com vocês sobre esse imposto. Então, ela não precisou pagar, mas ela recebeu um patrimônio de 150 mil, um valor muito pequeno. E só de honorários por esse valor, ela me pagou 10 mil reais com gosto. Ela ia ser proprietária de uma casa junto com a irmã dela. Não saiu do bolso dela, sai do próprio inventário. Normalmente ainda tem algum valor em conta corrente, numa poupança, numa aplicação. Então, tudo tá conectado para você conseguir receber bons honorários. Em 2022, ano passado, nós tivemos 1.047 óbitos, 47 mil óbitos. Eu tô falando a nível nacional, não tô falando estadual, tô falando a nível nacional. Se você ver com calma, são quase 2 milhões de potenciais clientes precisando de advogado especialista em inventário. Gente, 2 milhões e 47 mil pessoas morreram em 2022. Vocês têm noção o tamanho dessa área de inventário? É uma área que, se você se divulgar no Instagram, sabe, N coisas que você pode fazer, porque ninguém vai adivinhar que você faz inventário, você tem que se divulgar. E hoje em dia, se divulgar é muito mais fácil do que antigamente. Hoje, você tem as redes sociais, é muito mais tranquilo. Você pode começar a dar esclarecimentos, receber perguntas e responder, para as pessoas começarem a ver que você faz inventário, você tem que se divulgar. Mas com relação ao número de pessoas que morrem e precisam realmente de um advogado especialista, é um absurdo. Hoje o Brasil possui 1.300.000 advogados. Vamos pensar aqui comigo. Até que todos os advogados do Brasil fossem especialistas, que não é uma realidade, até que todos os advogados do Brasil trabalhassem com inventários, mesmo assim ia ter trabalho para todo mundo. Pensa bem, são 2 milhões de óbitos, 2 milhões de potenciais clientes, famílias que precisam de advogado para atuar como especialista. Alguém aqui já fez inventário? Hein? Eu tô falando aqui sozinha. Alguém aqui já fez inventário? Me fala aqui. Já teve alguma dificuldade com o inventário? Já apareceu algum inventário na família para fazer? Me contem aqui. Quem já trabalhou aqui com o inventário? Tem algum colega que já fez inventário, já recebeu bons honorários? Eu gostaria de saber. Hoje em dia, 42% dos advogados atuam na área de família e sucessões. 42%.
Quantos advogados na área de família vocês conhecem? E quantos advogados na área de sucessões, especialista em inventários, vocês conhecem? Eu gostaria de saber, alguém pode falar aqui se conhece alguém? Algum colega que é especialista em inventários? Por isso que eu falo que a área de inventários ainda é um oceano azul. Ainda é. Principalmente se você se especializar. O cliente não fica pedindo desconto, falando que não tem dinheiro, isso e aquilo, quando ele vai para um especialista. É o mesmo, você tá com problema no seu joelho, você vai num clínico geral ou você vai no especialista? Você vai no especialista, você se sente mais seguro. Poxa, aquele advogado, aquela advogada só faz isso. Então, dá mais segurança para o cliente, não dá nem para comparar, não é verdade? Todos nós começamos com algum inventário na família. E alguém aqui já fez algum inventário? Já pegou algum inventário da família, gente? Me conta aqui, que tá só um monólogo. Alguém já fez aqui algum inventário na família? Como se saiu? Vocês podem me falar, por favor? Quem já fez inventário? Bem, gente, o inventário, ele é um multiplicador. Multiplicador, olha a palavra que eu estou usando, de serviços e honorários. Mas como assim? Eu vou explicar. Eu vou explicar o que eu consigo hoje, depois de cair a ficha, porque é óbvio que no início eu não tinha essa percepção que eu tenho hoje, de uns anos para cá. A minha percepção foi que um cliente que procura a gente para abrir um inventário de um ente querido, muitas vezes o marido, a mulher, às vezes o avô, a avó. São pessoas que vêm muito fragilizadas, muito triste. O cliente do inventário é um cliente que você precisa ser muito humano para entender a dor que ele está passando naquele momento. Como é difícil para o cliente do inventário mexer com aquilo tudo, aí conta muito como era a mulher, como era o marido, como era o vô. Então você tem que ter assim muita paciência e ao mesmo tempo você pode ajudar muito o seu cliente. Eu vou falar de que forma. Por isso, o inventário é um multiplicador de serviços. Como assim, doutora Cássia? Vou falar aqui. É um multiplicador de serviço pelo seguinte: tem pessoas que compram imóveis, não registram. Tem pessoas que compram um terreno e não regularizam o imóvel, não leva para o RGI para registro, precisa muitas vezes de regularizar tudo. Aí você precisa do trabalho de um engenheiro. Eu tenho um engenheiro que eu já conto com ele quando eu preciso regularizar a situação de algum inventário. Eu já conto com ele. Então, nós temos uma... Deixa eu beber uma aguinha aqui. Eu já tenho uma parceria com esse engenheiro. Uma outra parceria que você pode fazer, por exemplo, o seu cliente
Depois que terminar o inventário, ele vai falar assim: ai, doutora, a gente vai preferir vender esse imóvel e repartir o dinheiro, ou vou vender esse imóvel e dar entrada numa casa para mim. E aí você pode dar consultoria para o seu cliente para vender o imóvel. A pessoa que vai comprar o imóvel vai querer saber se tá tudo ok, gente, com o imóvel, não é? As pessoas ficam até um pouco receosas quando são imóveis de inventário. Então, é óbvio que você vai engrenar e vai conseguir ganhar mais de 10 mil por mês com o inventário. Por quê? Vai multiplicar. O cliente do inventário, ele vai precisar de uma consultoria para ele comprar um outro imóvel. Isso acontece muito. Recebe a herança, querem vender o imóvel e aí quer comprar um outro imóvel, quer acertar a vida dele, o herdeiro. Ah, vou comprar um imóvel, vou comprar um terreno. Onde ele vai pedir ajuda para ver se a documentação do imóvel que ele vai comprar, do terreno, normalmente imóvel, ele vai pedir ajuda para você. Então é bom você ter um corretor também para fazer uma parceria. O corretor pode ajudar a vender o imóvel do inventário, ou durante o inventário, ou quando sair o esboço da partilha, o formal de partilha. Depois que o formal de partilha for registrado, ele está liberado para vender o imóvel. Então, ele vai precisar também de um corretor para poder noticiar o imóvel, para vender esse imóvel. É necessário tanto para compra quanto também para venda. É uma outra parceria que você pode fazer, dando consultoria. E tem uma outra coisa também que é legal. Quando o advogado faz o inventário, ele pode colocar no contrato dele que se o cliente, quando da apresentação do formal de partilha, o cliente, se ele quiser, que você leva o formal de partilha até o RGI para registro do imóvel. Isso aí já é um outro trabalho que você pode cobrar à parte do seu cliente. Então, se você observar, não tem só o inventário. Tem o inventário, esse inventário pode passar a ser litigioso. Você pode até colocar no seu contrato que o inventário vai se passar a ser litigioso, que ele vai ter um aumento de X%. Você já pode colocar no seu contrato, se o cliente quiser, quando dá entrega do formal de partilha, quando acaba tudo, que você também pode ir ao cartório e resolver. Você já deve ter ouvido falar, só é dono quem registra, não é verdade? Então, esse registro feito no RGI é um trabalho que você também pode cobrar à parte. Então, se você pensar bem, dentro de um contrato, de um inventário, você pode oferecer para o seu cliente diversos outros trabalhos, consultoria, diversos outros trabalhos. E isso é muito legal, gente, porque além de você abrir um leque, fazer parcerias, seus honorários estão aumentando. Você está faturando de outras formas, não só o percentual em cima do inventário. Então, se você pensar bem,
com base em tudo que eu tô falando aqui, realmente é uma área do direito que traz um retorno muito bom, é uma área muito boa, porque todo inventário tem aquele acervo, tem imóvel. E quando tem imóvel, é o que eu expliquei aqui. Um imóvel que seja lá na favela, que custa 100 mil, você já ganha de 8 a 10. Gente, pensa, é muito bom o inventário. Eu quero trazer isso aqui para vocês. Eu quero, com o tempo, ensinar a você que está começando, que quer mudar de área, que não aguenta mais trabalhar em outra área e dar isso aqui de honorários. Sabe, a área de inventário é muito rentável e tem como você conseguir ganhar no mínimo 10 mil reais por mês. Alguém aqui quer me perguntar alguma coisa, gente? Que tá um monólogo, ninguém fala nada. Alguém aqui já fez inventário? Fala pra mim. Fala pra mim quem já fez inventário aqui. Outra coisa que eu lembrei aqui, quando tem testamento, você também vai cobrar um valor a mais. Olha quanta coisa que pode acontecer quando você faz um inventário. Veio o cliente no seu escritório ou no coworking onde você atende. Chegou o cliente lá. Primeira coisa que você tem que saber é se o falecido deixou o testamento. Porque se ele deixou, é mais uma demanda, mais uma ação. E aí? Mais uma demanda, mais honorários advocatícios. Então, é muito importante você ter tantos contatos, parcerias, quanto você saber se o seu cliente tem testamento, se não tem, que é mais uma demanda. Imagine, o falecido já estava separado, dando um exemplo aqui, estava separado de fato e estava vivendo com uma outra pessoa há 5 anos, dando um exemplo aqui. Essa pessoa, essa mulher, vai ter direito? Ela não tem escritura, não tem nada, ele não chegou a se divorciar, vai ter que entrar com uma ação para reconhecimento. No próprio testamento, as pessoas podem até reconhecer esse tipo de união, mas é uma outra ação que você vai precisar entrar. Então, você imagina. Por isso, eu falo nos 10 mil de honorários, porque os 10 mil é o mínimo. Você pode observar que tem um leque de opções e de trabalho em torno do inventário. É só você ficar ligado, ligada, que aí você vai estar sempre oferecendo para o seu cliente, falando com ele, vendo se ele vai ter intenção de vender, se não vai vender. Então, é tranquilo. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte, a área de inventários é uma área totalmente diferente da área de família. A área de inventários tem muitos detalhes, muitas regrinhas, exceção, então é uma área que você tem que estar muito atento. É totalmente diferente do direito de família. Se divorciar, partilha de um jeito. Falecimento, a partilha é de outro jeito, totalmente diferente do inventário. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida dentro do que eu falei?
Vocês me deixam falando aqui sozinha, ninguém pergunta nada, fica um monólogo e depois vocês ficam me perguntando aqui mesmo no Instagram. Tirando dúvida, a gente tem que estudar, se atualizar. Aprender com quem já seguiu a estrada, para vocês encurtarem caminho, para vocês ganharem dinheiro. No início da minha carreira foi muito difícil, gente. Eu não sabia precificar, não sabia me posicionar, não sabia que eu tinha que estudar mais uma área para me especializar. Então, o advogado faz tudo. É que nem aquele cara, o faz tudo. Não é aquele cara que, olha, ele entende bem de eletricidade. Ele é eletricista. Ele só coloca ventilador. Um exemplo. Você vai chamar esse cara para botar o seu ventilador ou faz tudo. Isso é uma coisa simples que eu tô falando aqui. Simples. Se você tiver um problema de saúde, quebrou uma perna, tá com um problema no seu joelho, você vai no clínico geral ou você vai naquele médico que entende de joelho? Os clientes também pensam assim, tem que virar a chave, tem que estudar, tem que se especializar. Não adianta ser o faz todas as áreas e não se especializa em área nenhuma. Você não fica top em nada. Então, é importante você estudar, você se especializar. Gente, por isso que eu tô aqui. Aproveitem, é de graça. Eu tô aqui, peguei o meu tempo, que eu podia estar fazendo outra coisa, mas eu tô aqui porque eu quero muito ajudar vocês. Eu já recebi muitos comentários no direct falando de advogados que têm vontade de desistir, que tá dirigindo um Uber. Nada contra o Uber, mas ninguém estudou 5 anos para ficar dirigindo Uber ou para ficar vendendo produtos de beleza ou de maquiagem. Eu acredito que quem passou 5 anos numa faculdade quer advogar. Ou então você vai fazer concurso. Se a advocacia não é para você, e tá tudo bem. Cada um é que sabe de si, tá certo? Mas eu tô aqui para ajudar você. Você, advogado, eu quero segurar na sua mão. Aceito que vocês mandem, quando eu coloco caixinha de perguntas, é para vocês falarem o que vocês gostariam de ouvir aqui, que eu falasse, fizesse live dentro da área de inventários. Como cobrar, o contrato, como é que é o formal de partilha. Tem N coisas para vocês aprenderem. É só você querer. Eu tô fazendo a minha parte aqui. Tô mais de meia hora falando aqui. Tô fazendo a minha parte. Agora, você que tá aí do lado, que vai assistir essa live depois, que tá falando, a advocacia tá muito difícil. Não consigo ganhar dinheiro na advocacia. Tá saturada, 1,5 milhão de advogados. Nossa, é muito advogado. Gente, depois do que eu falei para você, quantos falecimentos ao ano, quantos inventários podem ser abertos em volta do cliente do inventário? Ainda tem outros trabalhos que você pode fazer em parceria. E se você for bom se especializar, eu te garanto que o seu inventário, mesmo judicial, ele vai acabar mais rápido do que de muito colega que compra a briga do cliente e deixa de ser técnico.
Se você for técnico, como vai ter lives aqui que eu vou te explicar, você vai ver, a justiça é lenta? Sim, mas você pode também agilizar o seu inventário. E eu vou falar para você como. Toda terça, a minha ideia é fazer 30 minutos de live. Eu acho até que eu já passei. Eu não sei ver aqui o tempo que eu já tô. Mas a minha ideia é fazer meia hora de live toda terça e todo domingo. Conto com vocês. E quem quiser me dar ideia, sugestão para lives aqui, será muito, muito bem-vindo, tá bom? Obrigada por quem esteve por aqui, quem vai assistir a live depois, tá bom, gente? Um beijo grande e boa noite para você. Tchau, tchau.